No verão de 2025, especialistas militares de todo o mundo especularam que em sua guerra com a Ucrânia, a Rússia em breve seria capaz de lançar 1.000 ou mais drones de longo alcance contra seu inimigo todas as noites. O Major-General Christian Freuding, chefe do Estado-Maior de Planejamento e Comando do Ministério da Defesa da Alemanha, o Major Robert Brovdi, comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, e o Instituto para o Estudo da Guerra especularam que a Rússia pode atingir esse número até novembro. Mas a ameaça nunca se concretizou. Em vez disso, aconteceu o oposto. Quem aumentou drasticamente os ataques noturnos de longo alcance foi a Ucrânia, não a Rússia, e um acerto de contas pode estar próximo para o pressionado presidente russo, Vladimir Putin. O ataque em grande escala da Ucrânia contra Moscou e outras 13 regiões, nos dias 16 e 17 de maio, foi um dos maiores e mais significativos contra a capital russa. Para muitos russos, isso trouxe a guerra para casa como nunca antes. Para o regime, isso provocou uma corrida frenética para tentar prever o que vem a seguir, a ameaça de ataques ainda maiores e com muito mais frequência. Veja como os ataques de longo alcance do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky contra Moscou causaram muita comoção e como isso provavelmente vai influenciar o que vem a seguir. Deve dar satisfação a Freuding e Brovdi saber que suas previsões de que enxames de 1.000 drones russos estariam aterrorizando a Ucrânia todas as noites em poucos meses se mostraram muito exageradas. A Rússia só alcançou esse número uma vez e ainda é debatido. Nas noites de 14 e 15 de maio, a Rússia lançou mais de 1.560 drones contra a Ucrânia, com a maior parte do ataque ocorrendo durante a madrugada do dia 14 de maio. O uso de drones de ataque à noite aumentou desde janeiro, mas ainda está longe de 1.000 por noite. Uma média de 143 foi lançada naquele mês, seguida por uma média de 180 em fevereiro, 197 em março e 240 em abril. A média diária parece que vai cair para cerca de 185 durante maio, com a Rússia aparentemente agora acumulando drones para ataques em massa menos frequentes, em vez de atacar com tudo todas as noites. Isso está bem distante das previsões iniciais, ainda mais porque os ataques ucranianos de longo alcance têm crescido rapidamente. Agora, quem teme ataques regulares com 1.000 drones não são mais os ucranianos, e sim os russos. Esse número ainda pode estar longe, mas é claro que a diferença entre o número de drones ucranianos lançados contra a Rússia e o de drones russos lançados contra a Ucrânia está diminuindo rapidamente. Durante 2025, os ataques de longo alcance ucranianos aumentaram 5 vezes. Em março, eles não só igualaram, mas superaram a média diária de ataques russos, atingindo mais de 230 por dia. Agora, a quantidade de drones lançados é relevante. Mesmo abatidos, eles consomem mísseis de defesa aérea valiosos e limitados. A Rússia, assim como a Ucrânia, afirma bater mais de 90% dos drones que se aproximam. Mas diferente da Ucrânia, a Rússia segue usando principalmente mísseis de defesa aérea para derrubar drones ucranianos de longo alcance. E como veremos depois, eles não dão em árvore. Mais importante que o número de drones abatidos é a variedade de alvos que eles conseguem atingir e quantos conseguem passar e acertar seus objetivos. Em ambos esses aspectos, a eficácia dos ataques da Ucrânia também está aumentando de forma impressionante. Em especial, os drones ucranianos agora estão causando danos regularmente em Moscou. Não é incomum que riqueza e poder de um país se concentrem na capital, mas Moscou e a Rússia são um caso à parte. Como explica a autora e analista Elvira Bage, nascida na Rússia e radicada nos Estados Unidos em um ensaio recente, Moscou é literalmente o coração político e emocional da Rússia. Durante anos, as regiões de fronteira ficaram mais próximas da guerra. Belgorod, Kursk, Briansk e outras ouviram explosões, viram incêndios, lidaram com evacuações e viram a linha de frente se aproximar psicologicamente. Para eles, a guerra nunca foi algo abstrato, ela escreve. Mas na Rússia, as regiões não têm voz sobre como o país é governado, ele diz. Todo o poder se concentra em Moscou. Nesse sistema, o sofrimento da periferia é visto como ruído de fundo. Quando drones entram no espaço aéreo de Moscou, o equilíbrio emocional muda, já que Moscou deveria ser o porto seguro. Como o grande ataque da Ucrânia a Moscou no início do mês demonstra claramente, esse porto seguro já não é mais seguro. E isso muda tudo para os moscovitas, russos de outras regiões e para a liderança. O anúncio desta semana da Organização Pública Interregional Russa de Pilotos e Proprietários de Aeronaves, a OPA, é uma prova clara de que os ataques da Ucrânia a Moscou mudaram o status quo na Rússia.
De acordo com esse anúncio, em apenas alguns dias no início de junho, todos os voos de aeronaves civis a altitudes abaixo de 16.732 pés serão completamente proibidos na Zona Aérea de Moscou, ou FIR. A zona de exclusão aérea também se estende até a fronteira estatal com Belarus, ao mesmo FIR de Petersburgo a oeste, ao FIR de São Petersburgo ao norte, ao FIR de Ekaterimburgo ao nordeste, ao FIR de Samara ao leste e sudeste e ao regime temporário estabelecido no sul da Federação Russa. Poucos russos achariam esse resultado possível há um ano. O espaço aéreo sobre Moscou e o centro da Rússia foi fechado por tempo indeterminado para voos de baixa altitude. Agora, exceto na decolagem e pouso, a altitude definida garante que jatos de passageiros possam cruzar com segurança a zona de exclusão aérea. Os jatos de passageiros civis normalmente voam em altitudes entre 30.000 e 42.000 pés, devido à maior eficiência de combustível, à evitação de mau tempo e à margem extra de segurança que essa altitude proporciona. A zona de exclusão aérea não visa restringir esses aviões. Há exceções à proibição de voo para voos regulares e fretados de passageiros entre aeroportos. As restrições não valerão para evacuações médicas, aviação sanitária, trabalhos químicos aéreos, monitoramento de infraestrutura e voos contratados pelo governo. Assim, as medidas visam liberar o espaço aéreo para facilitar que as defesas russas abatam drones ucranianos com mais eficiência. Os drones ucranianos geralmente voam abaixo de 16.700 pés. A maioria dos drones ucranianos de ataque de longo alcance, como o Firepoint FP-1, FP-1, BARS e o UJ-22 Airborne modificado, opera entre 1.600 e 9.800 pés, bem abaixo da altitude limite. Voar em altitudes mais baixas permite aos drones evitar o radar e escapar de sistemas de defesa aérea como o S-400 e o S-300. Isso faz a Rússia depender mais de sistemas de curto alcance, como Pantsir, Tor e detecção visual, que são muito menos eficazes contra enxames de drones. Isso é um grande problema para a Rússia, pois seu sistema de defesa aérea em camadas foi bastante degradado, e a cada ataque da Ucrânia piora ainda mais. O problema das defesas aéreas degradadas não é só da Rússia. Uma das lições mais importantes da guerra na Ucrânia é que sistemas tradicionais de defesa aérea como o Patriot dos Estados Unidos, o IRIS-T alemão e, de fato, o S-300 e S-400 russos não são viáveis como sistemas anti-drone. Esses sistemas são caros, com mísseis que custam centenas de milhares ou milhões de dólares para produzir. Mísseis demoram muito para serem produzidos. Simplesmente não é viável gastar esse tipo de quantia e esgotar seus arsenais derrubando drones que custam dezenas de milhares de dólares para serem produzidos e podem ser fabricados a uma taxa de centenas por mês. A guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã tornou esse dilema ainda mais claro. O sistema Patriot se mostrou eficaz contra mísseis russos e é parte fundamental das defesas antiaéreas da Ucrânia. Antes da Operação Fúria Épica, a Ucrânia já enfrentava dificuldades para obter mísseis PAC-2 e PAC-3 suficientes para seus sistemas Patriot. Hoje, busca qualquer resto que encontra. No início de maio, o porta-voz da Força Aérea Ucraniana, Yuri Ignat, afirmou: "Hoje, os lançadores atribuídos a algumas unidades e baterias estão meio vazios para dizer o mínimo. Estamos enfrentando racionamento de mísseis por problemas de abastecimento." Ele disse que a Ucrânia precisou solicitar aos aliados apenas de 5 a 10 mísseis por vez para sistemas como o NASAMS e o IRIS-T. A Rússia lançou mais de 700 mísseis contra a Ucrânia em 2025, mostrando a gravidade do problema. Os russos enfrentam o mesmo problema, mas menos grave por enquanto. Até agora, a Rússia enfrentou menos mísseis de longo alcance que a Ucrânia. Isso deve mudar quando a Ucrânia ampliar a produção dos mísseis Neptune, Flamingo e outros. Mas, nesse aspecto, a Rússia teve relativa facilidade e pôde disparar mísseis S-300 e S-400 contra drones ucranianos, se assim desejasse. Como resultado, como cada míssil custa entre 300 mil e 4 milhões de dólares, é inviável usá-los contra drones invasores bem mais baratos, seja para a Rússia, Ucrânia, Estados Unidos ou outros países. A Ucrânia respondeu ao problema criando diversos sistemas anti-drone próprios e servindo de incubadora para tecnologias em países parceiros, como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Suécia. Quase toda semana surge um novo sistema móvel de fogo, interceptação de drones, energia dirigida ou outra inovação. A Rússia demorou para adotar sistemas alternativos e agora sofre com o aumento dos ataques ucranianos.
Suas defesas aéreas ainda podem estar derrubando a maioria dos drones ucranianos, mas o número constantemente crescente de drones com os quais precisa lidar significa uma degradação cada vez maior de suas defesas e cada vez mais drones conseguindo passar e destruir infraestrutura crítica. Está gostando das notícias da Ucrânia? No The Military Show, trazemos atualizações e análises diárias das principais notícias e temas militares e geopolíticos. Inscreva-se para saber não só o que aconteceu, mas por que é importante. Os analistas ucranianos Obus e Information Resistance analisaram as defesas aéreas da Rússia e identificaram 4 razões principais pelas quais a Ucrânia está conseguindo penetrar com sucesso nas defesas aéreas de Moscou cada vez mais. Primeiro, eles apontam para o fato de que simplesmente não há defesas suficientes instaladas, e isso apesar de terem algumas das defesas aéreas mais abrangentes do planeta. Desde a primavera de 2026, Moscou conta com 2 anéis de defesa aérea, várias posições internas e zonas de engajamento na região metropolitana, totalizando 4 camadas de proteção. Analistas de OSINT indicam que cerca de 130 posições de defesa aérea estão implantadas na capital e arredores. A espinha dorsal do anel interno é formada por cerca de 100 sistemas Pantsir S-1 e alguns sistemas Tor, posicionados para interceptar drones e mísseis de cruzeiro ucranianos. Eles são reforçados por cerca de 25 baterias S-400, usadas para interceptar mísseis de cruzeiro e balísticos. Assim como a Ucrânia, a Rússia também usa sua força aérea para abater drones. A Ucrânia usa os canhões e mísseis de seus caças F-16 e Mirage 2000, além dos helicópteros Mi-8-17 e Mi-24-35. A Rússia faz o mesmo com seus caças Su-35, Su-30, SM e MiG-31, além dos helicópteros Ka-52 e Mi-28. Recentemente, iniciou a produção em massa dos drones interceptores Yoka, ativados por IA e lançados manualmente, além de novos sistemas antidrones supostamente avançados, como Zak-30, Citadel Zuba e Titan. Mesmo assim, cerca de 10% dos drones ucranianos lançados entre 16 e 17 de maio conseguiram passar. O portal ucraniano Obus destaca que, apesar dos 4 anéis de defesa aérea em Moscou e da maior densidade de contramedidas da Rússia, não foi possível interceptar todos os alvos. Como ficou claro, havia vulnerabilidades suficientes na defesa para romper os anéis criados. Isso provavelmente se deve, em parte, ao segundo fator apontado pelas equipes ucranianas de OSINT: falta de munição. No fim de abril, o chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, afirmou que ataques sistemáticos a instalações de produção russas enfraquecem ainda mais a defesa aérea do inimigo, que já sofre com a falta de mísseis para combater sistemas não tripulados e meios de ataque ucranianos. Como mencionado anteriormente, o principal sistema que a Rússia usa para a defesa interna das cidades é o Pantsir. Mas em fevereiro, a Ucrânia anunciou que havia destruído metade dos principais sistemas Pantsir da Rússia. Blogueiros militares russos parecem confirmar essas perdas. No início de abril, a importante organização de blogueiros militares Rybar afirmou: é fisicamente impossível fabricar dezenas de milhares de mísseis Pantsir do nada, evidenciando a escassez. O canal afirmou que as forças russas de mísseis antiaéreos estavam no limite e consumindo munição rapidamente. Rybar sugeriu que a Rússia use uma estratégia contra drones parecida com a da Ucrânia, destacando grupos móveis de fogo e equipes de interceptação. A chegada do Yoka e outros sistemas indica que parte do complexo militar industrial russo compartilha essa visão. Será que não é tarde demais para fazer tão pouco? O terceiro fator identificado é o que Boswell Vartel chama de atraso tecnológico. Eles afirmam que certos sistemas de defesa aérea russos, especialmente o Pantsir, enfrentam problemas nos sistemas de controle de tiro, guiagem, radares, fixação, rastreamento e destruição de alvos. Eles escrevem que o Pantsir lida extremamente mal com as tarefas atribuídas a ele, devido a múltiplos problemas tecnológicos que não podem ser totalmente resolvidos por causa das sanções. Eles tentam corrigir esses problemas instalando esse meio mais comum e básico de combate a drones de curto alcance em torres e telhados de edifícios, mas a eficiência melhora muito pouco. Já uma análise separada do site militar ucraniano Militarny contradiz em parte a segunda parte dessa afirmação. Uma análise recente das defesas aéreas de Moscou após o ataque ucraniano aponta que os Pantsirs estão em 2 principais tipos de posições de defesa: aterros com plataformas de concreto e torres metálicas para a instalação dos sistemas por guindaste. Afirmam que elevar esses sistemas amplia o horizonte do radar e facilita detectar e engajar alvos pequenos em baixa altitude.
Se isso de fato melhorou a eficácia deles, é difícil de afirmar com certeza neste momento. Hribar contesta a ineficácia do Pantsir. Em junho do ano passado, eles escreveram: antes da SMO, Operação Militar Especial, eles eram criticados por todos. Após melhorias baseadas na experiência de combate, o sistema tornou-se extremamente eficaz e possivelmente o sistema de defesa aérea russo mais bem sucedido, abatendo até drones de ataque. Eles destacam a nova configuração do Pantsir, que leva 48 mini-mísseis para operações contra enxames de drones, como prova da maior eficiência, além da introdução da variante Pantsir SMDE. Esta seria uma versão reduzida do sistema, usando mísseis pequenos para proteger instalações fixas. Apesar de não indicarem atraso tecnológico, ainda não se sabe ao certo como esses sistemas novos e raros funcionam na prática. Uma coisa é certa: a Ucrânia está reduzindo sistematicamente os sistemas de defesa aérea disponíveis para a Rússia, considerado o quarto fator por Abozhovetel. Atualmente, as forças de ocupação russas estão perdendo dezenas de unidades de defesa aérea todos os meses, enquanto só conseguem produzir algumas unidades. A reposição das perdas está muito atrás do ritmo das próprias perdas, e a cada mês, a Rússia tem menos recursos de defesa aérea, diz Hribar. As forças armadas da Ucrânia confirmam isso. Segundo a análise das estatísticas oficiais ucranianas pelo analista de OSINT Kyle Glenn, entre janeiro e março, a Ucrânia atingiu 85 equipamentos de defesa aérea, incluindo sistemas de mísseis superficiar e radares. Isso é quase o triplo da taxa de perdas de 2025. Glenn nota que o aumento é de aproximadamente 240% em relação aos 3 meses anteriores. Segundo ele, isso quase certamente explica a maior eficácia dos ataques ucranianos de longo alcance em 2026. Enquanto isso, o Instituto Kiel estimou que no início de 2025, a Rússia produzia 4 sistemas de defesa aérea de médio e longo alcance e 14 de curto alcance por mês. A Rússia elevou a produção dos componentes do S-400, mas suas defesas aéreas avançadas estão sendo destruídas mais rápido do que conseguem ser produzidas. Juntando tudo, percebe-se por que os russos estão começando a entrar em pânico, com a chance de 1000 drones ucranianos aterrorizarem Moscou todo dia. Também existe um aspecto psicológico, que pode ser ainda mais devastador a longo prazo. Bug diz que os ataques a Moscou minaram a confiança dos russos na capacidade de Putin de protegê-los. Moscou está cheia de pessoas que alimentam a guerra, ela explica. Eles podem não se opor à guerra, mas podem entrar em pânico e exigir explicações. Podem questionar por que a defesa aérea falhou, as operações nos aeroportos foram interrompidas, o Estado não avisou e as autoridades afirmaram que tudo estava sob controle quando todos viram os vídeos. Para um regime autoritário, isso pesa mais que o sofrimento de pessoas distantes. O Kremlin não pode ignorar a ansiedade em torno do seu próprio aparato, segundo Bug. Bug afirma que os ataques acabaram com a ilusão da propaganda russa de que a Rússia está vencendo. Enquanto a guerra estava longe, isso funcionava, ela diz. Mas ataques de drones a Moscou criam forte contradição. Se a Rússia está vencendo, por que Moscou é atacada? Se a Ucrânia é um estado falido, como atinge a região da capital de uma potência nuclear? Se o exército avança diariamente, por que alvos na Rússia, como instalações de petróleo, aeródromos, fábricas e aeroportos, continuam sendo atingidos? Ela diz que drones ucranianos atingindo Moscou não é só um constrangimento militar. Isso ataca o mito em sua base. Faz com que russos comuns questionem o que estão sendo informados, as autoridades e, mais importante ainda, a posição e a imagem antes inabaláveis do próprio Putin. Como Bug destaca, ataques a Moscou que acabam com a ilusão de segurança podem levar à queda do regime de Putin e forçar a Rússia a tomar medidas ainda mais perigosas. É psicologia básica. Pessoas assustadas buscam mais proteção. E quanto mais medo sentem, mais irracional fica a sua ideia de proteção. Como Bug observa, os ataques ucranianos mais intensos ao coração do país não estão gerando pedidos de negociação para encerrar a guerra. Pelo contrário, o clima em Moscou e em todo o país parece ter endurecido bastante, tanto entre a população quanto as elites. O risco disso evoluir para um confronto nuclear está aumentando. Radicais como o influente professor Sergei Karaganov pedem há tempos que a Rússia recupere sua dissuasão usando armas nucleares táticas contra a Ucrânia. Se isso levaria a uma guerra nuclear com a OTAN ou restauraria alguma dissuasão é debatido. O fato inquestionável é que, ultimamente, ele tem solicitado ataques a países europeus envolvidos na produção de drones para a Ucrânia.
Primeiro, ele diz que esses países deveriam ser atingidos com armas convencionais. Se isso não os fizer voltar à razão, então deveriam ser atacados com armas nucleares. Karaganov não é um acadêmico qualquer. Ele aconselha presidentes soviéticos e russos desde os anos 1980 e é uma das pessoas mais poderosas do país fora do círculo íntimo de Putin. Ele se afastou do círculo íntimo de Putin justamente por causa de sua postura mais radical em comparação com Putin. Há 2 anos, a maioria das elites russas apoiava a abordagem gradual de Putin. Agora, ele diz que suas ideias têm maioria clara. Segundo a mídia russa e redes sociais, como prevê Bag, o humor da população é parecido. Os apelos são para atacá-los com mais força e dar-lhes uma lição, não para capitular. E Putin parece ter respondido da mesma forma. Após o ataque ucraniano da semana passada a Starobelsk, na Oblast de Luhansk, ocupada pela Rússia, segundo os russos, um dormitório universitário foi deliberadamente atingido, matando 21 estudantes e ferindo dezenas. A Rússia reagiu com talvez o ataque mais intenso contra Kiev e outras áreas desde o início da guerra. Relatos indicam que quase todas as regiões da cidade foram atingidas. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que o ataque a Starobelsk esgotou sua paciência e que o ataque a Kiev foi só o início de uma nova rodada de ataques muito mais intensos. O ministério orientou funcionários de embaixadas estrangeiras a deixarem a cidade e pediu que moradores evitem locais administrativos e militares. Zelensky mantém sua posição e promete ataques de longo alcance ainda mais intensos. Resta saber se os russos estão blefando, se tem poder convencional para degradar a Ucrânia, ou se Putin, ou seu sucessor caso seja deposto, está disposto a apertar o grande botão vermelho. Mas certamente parece que a natureza arrastada e de desgaste da guerra nos últimos anos pode estar se transformando rapidamente em algo muito mais perigoso. Nós, é claro, vamos acompanhar de perto os desdobramentos e manter você atualizado. Então, aperte o botão de se inscrever para não perder nada. Se estivermos em uma guerra nuclear total, veja o vídeo sobre os melhores lugares dos Estados Unidos para aguentar até isso passar. Obrigado por assistir.